o ciclo de Júpiter ele leva 12 anos para dar a volta no zodíaco completo. E alguns ciclos da nossa vida, ciclos de 7 de Saturno é tranquilo, né? É muito mais visível. Agora, o ciclo de Júpiter, que são a cada 12 anos algumas mudanças muito grandes, né? Que normalmente são essas expansões. E aí depois um retorno para um outro tipo de expansão, né? Acontece a cada 12 anos o ciclo de Júpiter. E às vezes, pelo fato de na astrologia isso também não ser muito divulgado, que é mais divulgado, a gente tem mais a consciência do ciclo de Saturno, né? Os setênios. Mas eu gosto muito de trabalhar com o ciclo de Júpiter, porque ele, em alguns momentos, ele vai se cruzar com o setênio de Saturno. É muito maior mesmo, é muito mais expansivo, é como se você fosse expandindo o seu raio e pegando as coisas que você precisa resolver, né? Bem o que você falou. Você vai abraçando, você vai até um limite, até onde tem que ir. Aí você começa a dar uma retornada para fazer um outro tipo de expansão, que é agora que você tá indo para um outro retorno de Júpiter, e pelo que eu tô percebendo, que é um outro tipo de expansão. Bom, né? Então vamos lá. Vamos começar com o quê? Justamente o retorno de Saturno, tá? Aonde você tá aqui. Você tá aqui, ó, dos 28 aos 35, tá? Você tá fechando, você vai fechar. Agora, o ano que vem, quando você fizer 35, tá? Você fecha um setênio de Saturno e com 35 sobrepõe já o início de outro. Então, de fato, aqui os 34, tá? Ele não é só um setênio, né? Ele é o fim de um para o começo de outro. Então, ele é uma fase de transição muito, muito importante, que você tá saindo do primeiro retorno, né? Dos 28 até os seus 30. Como você tem o Saturno em Aquário, Natal, seu Saturno Natal é em Aquário, então provavelmente você saiu do retorno quando você estava com 30, o ano passado, porque o seu retorno ele foi um pouco mais tardio, ele foi mais ou menos com os 31 aos 33, tá? Então você tá saindo desse primeiro retorno, que ele faz de fato uma bagunça bem grande assim no mapa, no sentido de chacoalhar a base para poder fazer um outro tipo de rearranjo, né? Para fazer um outro jogo. E aí, agora, para esse finalzinho dos 34 aos 35, você tá finalizando a sua primeira parte da vida, praticamente. Entendeu? Assim, não finalizando, mas assim, é uma intersecção dos 35, porque depois dos 42, tá? O que acontece? Até os 42 é a primeira metade da vida, tá? Que é a questão de metade do ciclo de Urano. Depois dos 42, a gente vai até os 84, tá? Que é que fecha um ciclo de Urano no mapa, que a gente já tem o quê? A autorização para desencarnar, ou a autorização pra gente mudar de plano, tá? Só que esse finalzinho aqui, né, que a gente fala que você vai sofrer, e na verdade você já tá sofrendo uma troca muito grande de perspectiva e de lente, tá? Esse finalzinho aqui dos 34 aos 35 é o quinto ciclo de Saturno, tá? Normalmente finaliza o número 5, o quinto ciclo, vem muita movimentação, porque você vai entrar no sexto setênio de Saturno, lá com 35, que vai te jogar num fluxo de vida, que vai te jogar nesse fluxo, tá? O que tá acontecendo agora é como se você estivesse terminando os ajustes aqui embaixo, essa coisa mais do avatar que precisou cumprir, performar aquelas coisas mais terrenas, tá? E aí, finalizando depois lá com 35, você entra no sexto ciclo de Saturno. E aí você entra no fluxo mais elevado, dá uma oitavação, tá? Então, esse finalzinho aqui de setênio, qual que é a pegada dele, tá? Ele vai trazer uma autenticidade encarnada. É o setênio do despertar do eu adulto espiritualizado. Aquele que começa a se alinhar mais profundamente com o propósito da alma, mas agora com estrutura interna e maturidade para agir com responsabilidade e verdade. Marca a entrada na maturidade real.
é como se a vida dissesse pra você, agora é contigo. O que você vai fazer com o que você é, tá? E assim, e aí, obviamente, que ele vem bastante uma intersecção aqui com a profissão, com o trabalho, né? Com essa questão do que eu vou trazer para o mundo do ponto de vista de trabalho, né? De mão na massa, né? Enfim, junto, esse agora dos 34 aos 35, você vai como se fosse buscando as chaves para se encaixarem nas fechaduras. Ah, essa chave não encaixa, não quero. Ah, aquela encaixa, vem. Então, é um ano para você ir fazendo essa roda dentada, tá? Pro ciclo que vem você entrar num outro fluxo. O setênio, aí o que vai acontecer? Quando você fizer 36 anos, você vai entrar no outro retorno de Júpiter, que vai coincidir com essa nova entrada neste novo ciclo de Saturno, de 35 para 42. Então, de fato, você tá depurando e finalizando 2 ciclos, se a gente for ver, tá? Um de Saturno e um de Júpiter. E esse de Júpiter é ainda aquele que vem lá. Embora você tenha ficado 12 anos lá nos Estados Unidos, tenha sido um ciclo de Júpiter, mas tem um ciclo maior, tá? No seu retorno de Júpiter lá com 24 anos, tá? Você já tava lá, né? Você já tava lá, com 24 anos. Então, o que aconteceu? O ciclo de Júpiter, ele vai do 0 aos 12, depois dos 12 aos 24, então dos 24 aos 36. Então, o que acontece? Ainda esse finalzinho aqui, tá? Mais ou menos os seus 30... Depois a gente vai ver isso melhor no mapa também, tá? Uhum. Dos 34 aqui até esses 36, é ainda o seu Júpiter terminando de puxar ainda algumas coisas para terminar de resolver, tá? Então, assim, é um fechamento de ciclo duplo, na verdade, porque a hora que você já virar pro 35, 36, já vai se aproximando um novo tipo de expansão, tá? E aí, essa expansão do terceiro ciclo de Júpiter, que é com 36 anos, é fenomenal. É uma explosão, assim, muito grande, tá? Que explosão que eu falo é uma força de vida, é uma coisa, assim, que você muda e não tem mais volta, tá? Porque, assim, dos 24 até os 36, como a gente ainda tá nesse processo desse setênio também aqui de Saturno, a gente ainda tá testando algumas coisas, né? O que dá certo, o que não dá, é aquilo que eu falei, tipo, essa chave encaixa, essa não encaixa, você tá ainda. A hora que encaixa tudo que é os 36, isso vai te dar a potência para ir mais, tá? O retorno de Júpiter, eu tive meu retorno de Júpiter, eu tava no Canadá, foi quando eu fui pro Canadá com 36 anos. A gente nunca mais é a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais, assim, seu sistema de crença muda, sua lente muda, tudo fica diferente. A gente perde, às vezes, até um pouco a base antes do que a gente era, dá meio que uma perdida mesmo, entendeu? Porque você precisa construir novas bases com um novo sistema de crença, tá? Só que esse finalzinho aqui dos 34 até os 36, que você tá entrando agora, vai ser a base, vai ser o teste. Quais são as crenças que vão continuar, quais que não vão, quais que vão fazer sentido, quais que não vão, porque se você chega muito aqui, né, lá nos 35, muito rompida com muita coisa, você fica um pouco sem chão, entendeu? E aí pode desestabilizar um pouco, mas não é o caso, mas às vezes pode acontecer, tá? Tá fazendo sentido? Tá no quinto, fechando o quinto setênio, então vai ter muito movimento. Tá, vão ser muitos movimentos que vão requerer de você muito desapego. Muito desapego, do tipo, meu bem, bota o pé que o universo vai colocar o chão. Entendeu? Tá? E aí, a hora que veio... Ai, calma, deixa eu ficar quieta aqui com a carta do tarô, porque assim eu me empolgo.